sucesso, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quarta-feira. E olha, o vídeo tá pegando fogo. Luiz Melo, enfim, se posicionou ao vivo hoje no programa do Seleção Sport TV sobre as falas de Mário Bittencourt ontem no mesmo programa. E Lino e Luiz Carlos Júnior tiveram uma discussão ali acalorada e o Lino colocou o Luiz Carlos Júnior no bolso sobre essa discussão do Maracanã. E os argumentos ficaram bem feios aí para o Mário Bittencourt. Mas antes de eu trazer para vocês o pronunciamento / participação do Luiz Melo ao vivo no programa Seleção Sport TV e a fala do Lino, deixa o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para todo vídeo aqui do canal você ser notificado, beleza? E também, ó, agora à noite tem Copa do Brasil. Eu vou dar dica de 3 jogos para vocês apostarem na 1xBet. Parada é a seguinte: Flamengo e Maringá às 9h30. Eu sei que tu vai pegar o secador para dar uma secadinha nos caras, para classificar direto em ganhar de 2-0 para levar para pênalti. Corinthians e Remo. Corinthians também perdeu o jogo de ida pro Remo lá no Pará por 2-0. E temos Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, além de Palmeiras e Tombense. Esses são os 4 jogos de Copa do Brasil hoje à noite. Clica lá na 1xBet que está aqui no primeiro comentário fixado, se cadastre lá e comece a apostar. A 1xBet é uma das maiores casas do mundo, paga rápido e paga muito bem. E utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaço, com temudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. E apostando lá, você ainda ajuda aqui o meu trabalho. Beleza? Dito isso, vamos agora à fala do Luiz Melo, CEO do Vasco. Antes, algumas informações importantes que eu não poderia deixar de passar para vocês. O Vasco entrou no final de semana da semana passada com um mandado de segurança sobre a questão de que o Vasco estava sentindo que iriam dar a renovação pela 7ª vez a dupla Fla-Flu sem ouvir outros interessados. O Vasco entrou com a justiça com um mandado de segurança e a justiça, num primeiro momento, disse que não tinha muita competência para julgar aquilo, redistribuiu e hoje a 6ª vara pegou para julgar e a juíza declinou. Ela indeferiu o pedido do Vasco, mantendo a decisão de que realmente o consórcio por hora deve seguir com a dupla Fla-Flu. Qual é a alegação dela para dizer isso? Se ela aceita o mandado de segurança do Vasco, o Maracanã iria ficar paralisado até se decidir de fato quem de fato poderia ficar com o estádio, tá? Então, por achar que o prejuízo seria maior, ela manteve a decisão da Casa Civil, que hoje de manhã cedinho publicou no Diário Oficial a renovação de 6 meses e atentou para a urgência de se convocar um processo licitatório. Até essa licitação vai seguindo com a dupla Fla-Flu para que o estádio não fique fechado, tá? Então essa é a notícia de hoje, agora da parte da tarde, e vamos ao pronunciamento do CEO do Vasco da Gama, Luiz Melo. Luiz Melo, que durante as falas dele, além de ele ser bem firme, algumas coisas vocês vão prestar atenção. Ele não cita o nome do Fluminense, porque ele ficou muito irritado com a postura do Mário, e inclusive, ao citar o Fluminense, ele não fala a palavra Fluminense, ele fala o interveniente, né? Dando bem uma cutucada, dizendo ali que quem é concessionário é o Flamengo, o Fluminense é um apêndice do Flamengo dentro da gestão do Maracanã. Ele fala sobre a questão do gramado. Acho só que faltou ao Luiz Melo fazer uma defesa mais forte sobre a 777 e a forma jocosa, como o Mário falou, sobre a visão que a empresa norte-americana tem do Vasco e de qual seria, entre aspas, a real intenção deles com o Vasco da Gama, tá? Mas é muito legal você ver, e eu que já convivi algumas vezes com o Luiz Melo, nunca a gente vai ver dele, seria uma grande surpresa pra mim, aquele cara chegar chutando o pau da barraca, gritando com frases de efeito. Ele é um cara muito educado e tem mais essa linha mais profissional. Inclusive, ele vai citar isso durante a sua explanação, mas da sua forma, rebateu de forma firme o presidente do Fluminense. Com vocês, Luiz Melo, CEO da Vasco da Gama SAF. E na sequência eu volto para trazer o depoimento do Lino. Obrigado, Kizek, obrigado, bancada, pessoal, realmente que me permite falar um pouco do que aconteceu. Eu ouvi atentamente a entrevista ontem do Mário, e o que aconteceu primeiro é lamentar um pouco. Acho que a declaração dele foi infeliz. Ele realmente
em pontos que não eram necessários, ele respeitou a instituição, desrespeitou os torcedores vascaínos. Então hoje, sentado nessa cadeira, é meu papel realmente ter que rebater alguns dos tópicos para reorganizar a história, né? Porque de vez em quando a gente está ouvindo algumas verdades que não são verdades e isso acaba impactando diretamente no nosso dia a dia. Então eu estou aqui para tentar rebater cada um desses tópicos e agradecer um pouco o momento de vocês aqui. O que na sua visão foi dito ontem do Vasco que não é verdadeiro? Primeiro, que o Vasco destroçou o gramado. Eu acho que a gente pode ir tópico a tópico. Não faz nenhum sentido quando você tem 10 jogos, você tem 9 jogos e o Vasco jogou pela 10ª vez. O gramado já estava ruim, isso é fácil de você comprovar, você tem fotos, você tem jornalistas, os próprios jornalistas que cobram o Fluminense falaram que o gramado já estava se deteriorando, e agora veio que a culpa é exclusivamente do Vasco, que não faz nenhum sentido. Assim, é a mesma coisa numa conversa um pouco mais descontraída se a gente falar que eu tomei 9 cervejas, mas a 10ª é que me impactam, 10 chopes, 10 cebola, 10 alguma coisa, assim, não é isso. Você tem uma sequência lógica e que realmente deteriora um pouco mais o gramado. Então isso para mim é uma mentira você falar isso, que não faz nenhum sentido. O segundo tópico, que eu acho que a gente pode levantar também, é a questão do jogo de segunda-feira, que o Vasco não quis jogar segunda-feira em São Januário, no Maracanã, porque ele tem algum receio sobre prejuízo. Ele está sendo incoerente. Porque a partir do momento que ele fala que a gente não pode ter jogos de 24 horas de espaço, e a gente está sendo muito cuidadoso com isso, a gente realmente sabia que o Fluminense ia jogar na terça-feira, o gramado já vem de um desgaste longo, e se a gente jogasse o jogo segunda-feira contra o Bahia em São Januário e no Maracanã, eu tenho certeza absoluta que a torcida vascaína ia comparecer. Saiu hoje até uma reportagem do próprio GE dizendo que dos últimos 45 jogos disputados no Maracanã, o Vasco teve uma média maior do que 34 mil. Então, assim, a torcida do Vasco comparece, isso daí é histórico. A gente agora no jogo do Bahia já está com mais de 15 mil ingressos vendidos. Então isso acaba sendo uma falácia que, de novo, não faz nenhum sentido. A torcida do Vasco é atuante, ela é participativa e ela tem que ser respeitada. Por essa razão, a gente entende que, já que o próprio Fluminense, que é interveniente desse contrato, né, o nosso contato todo é com o Flamengo, disse que não tem problema, a gente, assim que acabar a reunião, essa entrevista aqui, eu já pedi para o meu jurídico entrar em contato com o Flamengo, porque o Vasco vai pedir que o jogo do Santos, no dia 14, seja realizado no Maracanã. Já que não tem problema de jogar 24 horas, segundo o próprio interveniente declarou ontem, a gente já está deixando claro que o nosso próximo jogo, depois do Bahia, a gente vai querer que seja no Maracanã. E assim, se não houver problema, a gente joga mais 16 partidas. Eu tenho certeza que a torcida vascaína ela vai estar disponível e vai estar ansiosa para lotar mais uma vez o Maracanã. Então, acho que esse é o segundo ponto que eu acho que foi um pouco mentiroso, né? Que merecia um rebate. E acho que no terceiro tópico também, até uma das razões de não ter entrado ontem, foi a gente estava falando ontem eu recebi a visita do pessoal da 777, a gente teve o Don Dransfield, o Josh Mander, o Nicolas Maia, os três estavam aqui para a gente discutir uma série de tópicos, inclusive o Maracanã. É interesse da 777 ter o Maracanã, mas não pelo que está sendo falado. Assim, ela entende que hoje a gente tem mais de 60 mil sócios torcedores. São Januário, ele comporta hoje 20 mil pessoas. O Maracanã, ele é maracanizável o suficiente para o tamanho da torcida do Vasco. E a gente entende que a gente, por isso, vai brigar para que isso seja aplicado. Então, quando a gente tem a 777 nos apoiando, e assim, eu acho que foi um pouco infeliz a declaração do Mário, que diz que pega empresas quebradas. Não é isso, tanto é que se você olhar os últimos clubes que a própria 777 conquistou, né, vem adquirindo ao longo desse tempo, o Genoa, que estava na segunda divisão, ele agora está brigando para subir, o Liège está disputando competições europeias, a gente subiu na Série A, a gente fez a maior janela de transferência da história do Vasco. Então, na verdade, a gente está, através de uma empresa, através de uma gestão mais profissional, a gente está conseguindo aplicar aquilo que o torcedor quer, que é uma gestão de campo melhor, uma gestão de dívidas melhor, só que é um processo. Eu sei que eu falo muito isso, e essa transição é complicada, e até a torcida do Vasco acaba me cobrando muito,
porque eu acabo sendo muito profissional, né, nas nossas conversas. Eu tenho tratado de maneira profissional uma série de agentes desse mercado, porque eu entendo que é a forma da gente seguir adiante. Infelizmente, o tempo das bravatas, do dirigente de 1980 ficou um pouco para trás. A gente acha que tem que desenvolver, mas durante esse período, essa transição entre essa profissionalização, a gente vai ter alguns embates, mas sempre que o Vasco for prejudicado, sempre que o Vasco tiver o seu direito não respeitado, a gente vai estar aqui para defender com unhas e dentes, porque a gente entende que o Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil, o Maracanã é um bem público e que por essa razão a gente tem que jogar. A gente está tentando sair, assim, acho que para até voltar um pouco a narrativa, se você me permitir, Zé, a gente estava hoje falando muito de clubes, né, Vasco, Flamengo, o interveniente, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, é um bem público. O Maracanã é um bem público, o governo, quando ele diz que ele não teve tempo suficiente para fazer uma nova TPU e alega isso, ele se coloca numa posição muito ruim na minha visão. A gente está desde outubro avisando ao governo. Eu tive reunião com o governador, com o chefe da Casa Civil, TCE, com o pessoal do Ministério Público. Desde outubro a gente vem dizendo que a gente quer participar da licitação do Maracanã, mas também da permissão do uso temporário. Se você, desde outubro, diz que está querendo participar, mas chega perto, eles alegam que por uma urgência forçada você não pode participar porque não tem tempo, isso para mim é um escárnio, brincar com a inteligência do torcedor, porque não dá para entender. Se você simplesmente fabrica argumentos para que o Vasco não possa participar, para mim, esse tipo de gestão está temerária. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O Vasco vai sempre brigar pelos seus direitos, porque entende que, a partir do momento que o Maracanã é um bem público, eu tenho que participar. Ele foi construído, ele foi reformado com dinheiro público. Hoje, o que você tem são, quando a gente joga no Maracanã, a gente faz um contrato com o Flamengo, os bares, toda a alimentação que existe por lá, fica como receita para o próprio pro concessionário, né, que no caso é o Flamengo. Quando a gente joga, os camarotes também são utilizados, a receita fica para o Flamengo. Então você tem uma série de receitas atreladas, patrocínio, tudo isso, que fica realmente com quem está jogando lá. Então, a gente entende que a partir do momento que o Maracanã é um bem público, a gente tem o direito de jogar. E a gente vai sempre brigar por isso. E se você me permitir, até para fechar, acho que a gente sentado na cadeira de dirigente, Elisete, a gente tem que ter um cuidado que as nossas palavras, elas podem levar a torcida, a gente envolve paixão, né? A gente fala com paixão, futebol é muito relacionado a isso, e a gente acaba trazendo essa paixão para um ambiente hoje que está muito raivoso, que são agentes digitais. Se a gente não tiver um cuidado de, como dirigente, sentar nessa cadeira e tentar conversar de maneira profissional e amistosa, realmente cada jogo que tiver entre Vasco, Flamengo e afins, e Botafogo, vão realmente complicar a nossa convivência. A gente entende que é importante a gente conversar, a gente entende que essa transição para o lado profissional está demorando um pouco mais do que a gente gostaria, cada vez mais você vai ter SAF, mas ela já é muito melhor do que há 10 anos atrás. Então, se você utilizar como justificativa que o Vasco há 10 anos atrás não quis participar, não faz nenhum sentido. Há 10 anos atrás tinha clube que estava sendo rebaixado, eu já estava rebaixado, e aí você começa umas discussões que não levam a nada. A gente tem que brigar aqui pelo que é certo. O certo é o Vasco participar e jogar e demandar os seus jogos dentro do Maracanã. Então, e resumindo essa questão da TPU, a partir do momento que foi assinada hoje, ela está no Diário Oficial, eu acho que é uma vergonha o que o governo fez. Eu acho que se eu quisesse resumir, seria basicamente isso. É uma vergonha, depois de eu estar desde outubro falando que eu quero participar, trazendo parceiros que são importantes, estratégicos, que falam sobre estádios localizados no Camp Nou, o Etihad, estádios localizados em todo lugar do mundo. Eu quero trazer eles para ajudar a administrar o Maracanã, e eu não ser nem consultado. E a partir do momento que eu sou consultado diz que não tem tempo, isso é brincar muito com o poder público, com o torcedor vascaíno, e a gente vai continuar a briga, porque a gente entende que essa briga é justa. Há 100 anos atrás, o Vasco ele entendeu que ele deveria jogar uma competição e deveria proteger os seus jogadores. Agora a gente está tendo que brigar de novo em 2023 para poder jogar no Maracanã. Embora o TPU seja claro dizendo que ninguém vai ser beneficiado, o Vasco, para jogar no Maracanã,
ele precisa entrar com uma ação judicial. E a gente ganhou já 3 vezes. Eu não quero fazer isso, o Vasco não quer fazer isso. A gente tenta fazer de maneira amistosa essas conversas, a gente fala com o presidente Mário, com o presidente Landim, para que a gente não precise entrar na justiça, mas ao mesmo tempo eles não me dão resposta. A gente tentou há mais de um mês, que a gente sabia da importância de ter o Vasco e o Palmeiras no Maracanã, e por falta de resposta, a gente teve que entrar com ajuizar uma ação para poder jogar, e foi garantido. Então não é o nosso papel, mas se tivermos que até as últimas consequências, seja na esfera judicial, no MP, Tribunal de Contas do Estado, o Vasco vai brigar pela sua torcida, por entender que São Januário, né, como a própria torcida diz, São Januário é meu, o Maracanã é nosso. Luiz Melo, eu disse aqui na semana passada, né, ontem eu estava ouvindo o Mário, mas na semana passada me posicionei como jornalista daquilo que apurei, e contei para a nossa audiência que ouvi pessoas não envolvidas diretamente na matéria que apontavam o seguinte cenário. Como o Maracanã é um bem público, e pela 8ª vez a sessão temporária foi renovada sem uma licitação, sem ouvir outros interessados, como por exemplo o Lino, que quer poder mandar jogos da pelada dele no Maracanã, o Linoense, sem o Vasco, sem qualquer clube que tenha interesse, qualquer entidade que tenha interesse em participar de uma concessão, de um bem público, e como essa concessão temporária está expressamente ali escrito que Flamengo e Fluminense não podem impedir que outros clubes joguem lá, e cada vez que o Vasco entrasse na justiça, como você falou, não é o que vocês querem, mas é o que vocês têm precisado fazer, a vitória do Vasco seria muito provável, quase certa, como de fato ela vem acontecendo. Mas esse não é o melhor cenário para ninguém. Você tem que judicializar a questão a cada jogo que o Vasco queira mandar lá. Não é bom para vocês, não é bom para o Flamengo, não é bom para o Fluminense, não é bom para o Maracanã. Ontem o Mário disse que no cenário ideal ele quer entrar numa licitação, concorrer com o Vasco, com o Flamengo. Eu te pergunto, qual é o mundo ideal para o Vasco? Vocês acham que é possível fazer uma proposta que supere a proposta da dupla Fla-Flu? Ou você acredita que seja possível uma gestão por parte dos 3, compartilhada pelos 3, já que o Botafogo não tem interesse no Maracanã, porque hoje é o locatário do estádio Newton Santos? No passado, quando a gente entrou com o SAF, eu já tentei essas conversas, tanto com o presidente Landim quanto com o presidente Mário, porque a gente queria sim participar e a gente entende a dinâmica da quantidade de jogos. A gente tem São Januário, a gente acha que até se num futuro a gente puder utilizar o Maracanã, ele é um equipamento caro. Você precisa, para ter um break-even, você precisa de 30 mil, 35 mil pessoas. O Vasco hoje, felizmente, possui essa média de público. Mas se você tiver jogos que você realmente saiba que não vai atingir isso, a gente pode utilizar as arenas do Rio de Janeiro, seja ela Engenhão, seja ela o Maracanã, o próprio São Januário. Então a gente está disposto a isso. A partir do momento que a gente não teve a repercussão junto ao Flamengo e Fluminense, a gente foi atrás dos parceiros. E a gente trouxe parceiros hoje que são um dos melhores do mundo. A gente trouxe a W Torre para nos auxiliar. Hoje a W Torre ela faz a gestão do Allianz Arena, do Palmeiras. E a gente trouxe a Legends, que é uma das maiores empresas do mundo de gestão de estádio, que auxilia tanto Barcelona, Real Madrid, Santiago Bernabéu. Ninguém vai reclamar do gramado Santiago Bernabéu. Outra coisa que a gente discute, por que com 9 jogos o gramado estava ruim? Eu até dei uma pesquisada, o Giuseppe Meazza, ele teve no mês de abril 8 jogos. E se você olhar, tiveram jogos de Champions e o gramado não estava tão ruim. Eu não sei, a gente não participou no dia a dia. A gente quer participar, eu estou aberto a realmente, se for o caso, a discutir como a gente pode os 3 em conjunto, mas de qualquer maneira, se a gente tiver aqui com uma licitação maior, o Vasco já escolheu os seus parceiros, a gente vai atrás do que é melhor para o Vasco neste momento, porque a gente não recebeu a recepção do outro lado. Então, a partir do momento, eu não posso ficar conversando sozinho, e a partir do momento que esse processo for justo e ele for transparente, o Vasco tem sim os parceiros, um grupo de parceiros que permite trabalhar com os melhores do mundo. O Vasco hoje está pensando nisso, porque a gente entende que a torcida merece isso, que o time merece isso, e a gente vai atrás desse processo. Olha, eu acho que a seleção cumpriu um papel importante. Ontem a gente deu 20 minutos ao Fluminense nessa questão. Hoje o Vasco tem 18 minutos, daria tempo de uma pergunta aqui da mesa para completar o tempo. Alguém quer fazer uma pergunta? Senão eu peço as considerações finais do Luiz Melo aqui no programa de hoje, porque sei que ele tem uma viagem marcada para daqui a pouco. Então peço aqui as considerações finais sobre o tema. Por favor, Luiz Melo.
Obrigado, Rizek. Na verdade, mais uma vez, a gente lamenta a postura inicial, a gente está aberto ao diálogo, não é nossa ideia ajuizar ações todas as horas, a gente gostaria que esse discurso, que essa conversa fosse mais fluida, mas ao mesmo tempo a gente vai brigar pelo Vasco. A gente entende que o Vasco tem o direito de utilizar um bem público e se tiver que entrar com ações para cada jogo a gente jogar, a gente vai. Como o próprio ontem o presidente Mário disse, se realmente não tem nenhum problema jogar com 24 horas, que foi a sugestão dele, eu já estou deixando claro que para o próximo jogo não vai dar tempo para o jogo do Bahia, porque a gente já vai mais uma vez lotar São Januário, mas que para o jogo do Santos, a gente vai hoje enviar um pedido ao Flamengo, que é quem tem a concessão, pedindo a realização do jogo por lá. E espero que dessa vez a gente não precise acionar a justiça. Já que é tão claro que a gente pode jogar lá, eu gostaria de mais uma vez pedir que a gente jogasse lá. E eu já convoco a torcida para, como é de praxe, em um dia a gente esgotar todos os ingressos, que é o que tem acontecido no Maracanã. Sveno, muito obrigado pela participação aqui no Seleção. Foi um prazer falar contigo. Eu agradeço a todos no Vasco por atender ao nosso pedido. Eu sei que era de interesse do clube, mas mesmo assim agradeço a participação. Um grande abraço a vocês e uma ótima sequência de trabalho. Até uma próxima. Obrigado, Luiz, o Grafite, o Lino, você, obrigado pelo espaço. E a gente está sempre disposto aqui a defender o Vasco sempre que for chamado. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acharam do posicionamento aí do Luiz Melo. Lembrando que hoje é a SAF que responde pelo clube e pelo futebol, então teria que ser alguém da Vasco da Gama SAF para falar. O presidente Jorge Salgado está em viagem. Quando ele está em viagem, quem assume como presidente interino é o Carlos Osório, que falou ontem, inclusive, ao GE e a outros veículos sobre a fala do Mário Bittencourt, que inclusive eu repercuti para vocês aqui no canal no finalzinho da noite de ontem. E logo depois da participação do Luiz Melo, houve uma discussão na mesa sobre essa questão da forma como os clubes se posicionam e lidam com a questão do Maracanã. O Luiz Carlos Júnior foi de uma linha de que falta diálogo, de que os clubes, de uma maneira geral, têm posturas clubistas, e o Lino deu uma atravessada nele porque ele diz o seguinte: olha, veja bem, você não pode colocar São Januário e Engenhão no bolo, porque São Januário é privado, é do Vasco, e o Botafogo tem uma licitação vigente do Engenhão. A discussão sobre o Maracanã é outro papo. E, enfim, vocês vão ver como a coisa se conduz. E o próprio Lino, quando ele pega para falar, ele fala: cara, isso aí não tem nada de briga por gramado não, que inclusive esse trecho eu não consegui gravar. Ele vai falar que a briga é clubismo puro mesmo, não tem nada de gramado, o gramado vira questão ali mero artifício para poder se exercer essas posições aí. O Vasco não tem que compor com ninguém. Não, mas numa composição amistosa, ali, você falou em diálogo, ele pode ceder aos outros. Pode, mas você não pode dizer que o Vasco pode. O Vasco pode se ele quiser. Esse estádio é do Vasco. Sim, mas você não acabou de falar em diálogo. O Botafogo tem uma concessão, sobre ganha também. Esse é do Botafogo e acabou. O Maracanã é que está em discussão. O Maracanã pode ser compartilhado por todos eles. É um bem público que não existe um processo licitatório estabelecido. Existia, mas eu estou defendendo o bom senso. Não, desculpe, eu não sei qual era. Maracanã é o Odebrecht. Inicialmente, o Odebrecht. Ela abre mão. Ela era a cessionada, né? Ela era a concessionária do estádio. Ela tinha o direito sobre o estádio, ela administrava. Abriu mão da administração e ele volta para o estádio. Para o Estado, e o Estado não resolve essa questão, deixa em suspense. Então, o Maracanã está em aberto, o Maracanã é de quem apresentar uma proposta interessante, mas isso precisa ser aberto, isso precisa ser colocado publicamente. Se eles não se entendem, se trazer para uma mesa não deu certo, se não tem capacidade de articulação, se não tem capacidade de relacionamento, de fazer isso que você está falando muito bem. Eu acho também que seria o melhor caminho, sentar e resolver isso. Não tem como fazer. Hoje em dia, por exemplo, levando para São Paulo... Deixa o linoense administrar o Maracanã. Levando para São Paulo, quando tem show no Allianz, o Palmeiras vai jogar no Morumbi, vice-versa. Essa composição, sim, porque, assim, é o que eu estou defendendo, o diálogo. A sessão temporária, que é o que a gente tem hoje, que não é uma licitação, ela deixa a porta aberta para a situação de hoje. Foi para mais 180 dias agora. Ela é de Flamengo e Fluminense, mas Flamengo e Fluminense não podem impedir que o Vasco jogue lá. Então, na prática, ela é de todos. O Maracanã segue sendo de todos. Bom, e tem uma palavrinha que chama-se hipocrisia. E foi resgatada uma entrevista coletiva do então presidente Mário Bittencourt antes dele conseguir fazer esse acordo com o Flamengo para ambos administrarem o Maracanã junto.
Porque a época desse trecho da coletiva do Bittencourt que eu vou deixar para vocês aí, ele reclamava que ele queria, contra o Fluminense, jogar no Maracanã e o Flamengo não deixava. E ele vai para a coletiva e senta ali o cacete no Flamengo, alegando que não só é o Fluminense, mas como todos os clubes brasileiros têm o direito de jogar no Maracanã. Ele vai citar aí que o Santos do Pelé foi campeão no Maracanã contra o Benfica, porque preferia jogar aqui e etc. Mas o discurso muda, né, Bittencourt? A partir do momento que você passa a gerir o estádio junto ao Flamengo, aí agora ninguém mais pode jogar. Só vocês. E sempre tem a tal da desculpa. Mas é aquele velho ditado, né? Faria pouco, meu pirão primeiro. E a narrativa muda de acordo com o interesse do momento. Com vocês, Mário Bittencourt, antes de ter esse acordo com o Flamengo e administrar ele junto, reclamando que tentava jogar no estádio e ele não conseguia. Mas agora, com o Vasco, ele muda a postura. Agora, tudo que se fala, né? Queria entender qual é o motivo pelo qual só o Flamengo pode jogar no Maracanã. Eu acho que todos os clubes podem jogar no Maracanã, todos os clubes do futebol brasileiro. Eu acho que devia ser dito, por exemplo, ao treinador que falou isso, que o Santos de Pelé foi campeão no Maracanã. Que o Santos é de Santos e optava em jogar no Maracanã. Que jogou a final com o Benfica no Maracanã. Então acho que ele devia saber isso, né? Que o Maracanã é um estádio... Bom, galera, é isso. Vídeo completinho para vocês aí, com várias situações aí conectando. Fala do Luiz Melo, posicionamento do Lino. Resgatei uma entrevista antiga aí do Mário Bittencourt. Dei um pouco da minha opinião de uma forma mais resumida, porque senão o vídeo vai ficar grande demais. Mas enfim, a gente procura trabalhar sempre com a correção, com aquilo que é correto. E sempre falo isso, não tenho problema de emitir opiniões impopulares. Inclusive ontem, durante o meu react, né, sobre a entrevista completa do Mário Bittencourt, em alguns pontos eu até concordei com ele. E em outros pontos ele falou um caminhão de besteira. E aí eu dei a minha opinião diferente da dele, tá? E o Luiz Melo falou algo, e aqui é a reflexão que eu deixo importante. Ele atentou para a questão do mundo violento que a gente vive hoje. Esse tipo de postura só incita a violência e faz com que os ânimos entre as torcidas fiquem cada vez mais acirrados. Imagine o clima para o próximo Vasco e Fluminense, que sem ser essa rodada agora, a outra. Se já tem sido um clima meio pesado, jogos entre Vasco e Fluminense, pela briga do setor sul, a questão recente agora também do Germancano e por aí vai, que dirá agora com essa situação da fala do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Parabéns aí ao Luiz Melo por atentar a isso, e acho que sim, falta muitas das vezes esse pensamento mais responsável, pensando no fator externo, porque infelizmente a gente tem um monte de gente descontrolada de todos os lados, de todas as torcidas, que são pessoas que por muito pouco tendem aí ao problema de escambar para a violência. A gente já viu a confusão que deu nos últimos clássicos aí com o Flamengo. Gente até faleceu naquele dia do gol do chute do Puma Rodrigues e estavam até cogitando acabar com o público, com jogo com duas torcidas no estádio. Foi por muito pouco que isso não aconteceu. Então já peço antecipadamente para o jogo, sem ser essa semana agora a outra, por favor, que as pessoas mantenham os ânimos aí e lembrem que é só um jogo de futebol, tá bom? Então é isso, galera. Assim encerra a nossa segunda edição e logo mais próximo das 11 da noite eu chego com o nosso terceiro vídeo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento de volta, mas tamo junto. Valeu, fui!